Ela se tornou um símbolo de resistência contra o racismo e o preconceito, ao realizar um ato que deu origem ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Rosa Louise McCauley Parks, ou Rosa Parks. Rosa Parks nasceu no Alabama, sul dos Estados Unidos. Seu pai era um carpinteiro chamado James McCauley e sua mãe uma professora chamada Leona Edwards. Ainda na infância, Rosa Parks e sua mãe passaram a viver na região metropolitana de Montgomery, capital do Alabama. Rosa Parks estudou em colégios locais e esteve matriculada há um tempo no Colégio Industrial para Mulheres. Seu ensino superior foi feito em uma universidade pública, que só atendia estudantes negros, mas ela não terminou sua graduação, abandonando os estudos para cuidar de sua mãe. A segregação racial foi uma luta constante em sua vida, e desde criança ela teve que lidar com isso. Em sua fase escolar, ela ia a pé para o colégio, uma vez que os ônibus escolares eram exclusivos para alunos brancos. Essa foi uma das primeiras de muitas experiências negativas que a segregação racial proporcionou-lhe ao longo de sua vida. A segregação racial sempre foi um incômodo para Rosa Parks, mas ela aderiu à luta contra essa situação após casar-se com Raymond Parks, que trabalhava como barbeiro. Ela se casou em 1932, com 19 anos de idade, herdando o sobrenome Parks. Por influência de seu marido, Rosa Parks aderiu à NAACP. Ela passou a se envolver com as ações realizadas por esta instituição, que era engajada na defesa dos direitos da população negra norte-americana. Uma ação de destaque de Rosa Parks foi o apoio a uns jovens conhecidos como Scottsboro Boys, 9 jovens negros acusados de terem estuprado uma mulher em 1931. Na verdade, os jovens eram inocentes. A partir da década de 1940, ela se dedicou mais às ações da NAACP, tornando-se secretária do grupo. Rosa Parks chegou a deixar claro que sua escolha pela função foi contra sua vontade, mas que ela a aceitou, pois ficou envergonhada de recusar o convite. Ela dividia seu tempo entre o trabalho e as ações que envolviam a NAACP. Rosa Parks tornou-se conhecida nos Estados Unidos e ganhou projeção nacional no dia 1º de dezembro, se recusando a obedecer uma lei segregacionista no local. O sul dos Estados Unidos era marcado por vasta legislação segregacionista, e em Montgomery existia uma lei que determinava que os negros deveriam sentar-se no fundo dos ônibus. Caso o ônibus ficasse cheio, os passageiros negros eram obrigados a cederem seu lugar para os passageiros brancos. Rosa Parks trabalhava como costureira e nesse dia ela voltava de seu trabalho. E assim como qualquer cidadão branco, pagou sua passagem. Em dado momento, o motorista do ônibus, seguindo a lei local, ordenou que ela e os outros negros descessem dos seus lugares. Todos se levantaram, mas ela não. O motorista chamou a polícia e Rosa Parks foi presa por desobedecer à lei local. A notícia da prisão se espalhou e a população negra de Montgomery se uniu a fim de boicotar o sistema de ônibus da cidade como forma de protesto. O movimento pelos direitos civis dos negros americanos nascia, nesse momento, de um ato de desobediência civil. A população negra da cidade se organizou de forma que aqueles que possuíam um carro ofereciam caronas, e os que não conseguiam caronas iam trabalhar de qualquer maneira. Muitos iam de bicicleta, enquanto outros caminhavam vários quilômetros por dia. O boicote gerou uma grande pressão para que a lei segregacionista fosse revogada, além do fato de que a empresa de ônibus começou a contabilizar grande prejuízo. Rosa Parks não foi pioneira em sua ação, pois outras pessoas já tinham feito o que ela fez. Entretanto, a ação dela foi um catalisador que mobilizou a população negra nos Estados Unidos a posicionar-se contra a segregação racial. Da atitude de Rosa Parks, a cena pública dos Estados Unidos conheceu o pastor batista pacifista Martin Luther King. Rosa Parks sofreu ameaças e acabou sendo demitida. Para proteger-se e garantir o seu anonimato, ela se mudou para Detroit, local no qual passou o resto de sua vida. O engajamento da população negra deu certo, e um ano depois, a segregação racial nos ônibus foi proibida pela Suprema Corte do país. A luta contra o racismo nos Estados Unidos permaneceu bastante forte durante toda a década de 1960. Em Detroit, Rosa Parks refez sua vida. Ela trabalhou os últimos anos de sua vida com John Converse, um segregacionista negro,
na função de secretária. Durante as décadas seguintes, ela permaneceu diretamente ligada à luta contra o racismo nos Estados Unidos e aposentou-se oficialmente em 1988. Rosa Parks foi um dos grandes nomes na história norte-americana no século XX. Sua ação foi crucial para dar forças ao movimento que lutava contra o racismo nos Estados Unidos, um problema que diminuiu significativamente naquele país desde a década de 1950, mas que ainda prejudica a vida de sua população. Mesmo atualmente, no século XXI, o racismo é um problema grave nos Estados Unidos. Em 1999, ela recebeu uma das maiores homenagens de sua vida, a Medalha de Ouro, no Congresso dos Estados Unidos. Essa foi uma forma que o governo de Bill Clinton, na época, reconheceu a contribuição de Rosa Parks para a promoção da justiça nos Estados Unidos. Rosa Parks esteve casada com seu marido até 1977 e eles nunca tiveram filhos. Ela faleceu em Detroit em 24 de outubro de 2005. Desde já eu agradeço a sua companhia e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.